Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Somente Cast. E hoje, Ivan, estou completamente arrepiado. Somos dois. Por causa do nosso convidado especial. Rapaz, importado. Meu amigo. Importado. O primeiro copywriter do Brasil. Tu tem noção do que é isso, E eu vou dizer pra tu aqui. Eu estive dando uma olhada nos vídeos dele. Olha. Tem vídeo de 8 anos atrás. 8 Meu anos Deus. atrás, o cara já era considerado um dos melhores, o primeiro do Brasil. Então, eu ouvi falar em copy, eu acho que tem o quê? 2, 3 anos atrás. O cara, há 8, ele já era especialista, então ele já tem muito mais tempo. Nem era esse nome ainda, né? No- Ia ser outra coisa. Mas assim, a gente está muito feliz de te receber aqui. Albertoni, Ô, meu a querido. fera. Assim, a gente está muito empolgado porque a gente vai conversar hoje. A gente já estava trocando uma ideia aqui no início e, pô, fantástico. Já cresci demais. Eu estou muito empolgado por esse episódio. Acho que a gente pode começar tu falando quem é o Albertoni, falando Primeiro, um pouco da acho tua que era bom história. assim explicar o que é o copywriter, né? Qual o papel do copywriter. Boa. Show. Como E é eu? para que as pessoas possam saber também, quem está assistindo a gente, ficar na mesma página que a gente aqui também. Claro. Isso. Boa. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Obrigado, Gui. Eu show, agradeço a É, vida, eu então. quero te agradecer já. Bom demais, cara. Obrigado, gente. Obrigado por estar aqui. E eu me divirto muito em podcast, então eu sempre acho maravilhoso gravar, né? E, cara, assim, pra quem ainda não ouviu falar de copywriting, né? Basicamente é a ciência que estuda como o ser humano toma decisões, especialmente voltado para comprar, né? Então, como é que a gente faz para escolher comprar um produto ou outro? Ou o que que a gente faz para, qual que é o processo que acontece que faz algumas pessoas comprarem algumas coisas e outras não, né? Por que que algumas coisas a gente decide comprar mesmo sem necessidade de ter aquilo? E outras coisas que a gente precisa comprar, a gente não compra, por exemplo, né? Então, existe um estudo a respeito disso, que é o que a gente chama de copywriting, né? Então, e a aplicação prática disso, geralmente é feita, e pelo menos no mercado que eu atuo mais, é no mercado de infoprodutos e produtos digitais, cursos, treinamentos e mentorias, né? Então, é onde eu aplico esse conhecimento para vender isso para outras pessoas, né? Legal. E como foi que você descobriu assim, Bom. pô, eu quero ser copywriter? Ou como se chamava na época, 8 anos, bicho, faz tempo. Era copywriter mesmo. Inclusive, acho que assim, dentro do mercado de infoprodutos, eu sou considerado o primeiro cara desse mercado, né? Nunca tinha feito, ninguém tinha falado a respeito disso dentro desse mercado, né? E assim, já chamava copywriting, né? Porque na verdade é um termo em inglês que a gente trouxe pra cá. Eu, na verdade, fiquei lutando um tempão pra tentar achar um outro nome, porque, cara, primeiro que é difícil falar, segundo que é difícil escrever, né? Depois é difícil explicar o que é. Porra, bicho, é difícil pra caramba, É né? que demorou pra chegar, foi aqui, Porra. no Nordeste mesmo, Mikael. É. O nome. E é muito difícil. Então, assim, eu queria achar um outro nome pra isso, mas na verdade era o mesmo nome, né? Então, não achei diferente. Então, acabou ficando, né? E hoje ainda tá, assim, iniciando o copywriting no Brasil. Acho que as pessoas ainda não conhecem sobre isso, sabe? Então, se você sair perguntando por aí na rua, ninguém faz ideia do que é. Né? Todo mundo sabe hoje o que é um podcast. Se você perguntasse o que era um podcast há 3 anos atrás, provavelmente as pessoas não saberiam, né? Porque não era comum, né? Então Exatamente. era comum ter rádio e tal, mas podcast ficou famoso depois de um tempo. E É copywriting também, mas ainda não chegou no grande público, né? Então as pessoas não fazem ideia do que é, né? Então, enfim. E, cara, é isso. Copywriting, então, é a arte e a ciência de persuadir as pessoas a comprar aquilo que você está vendendo, né? Legal. E o que o Rafael está fazendo aqui em Recife, junto com Somente Gui? O que vocês acham? O que vocês acham? Cara, a gente Eu marcou de já ir pra sei, praia, mas a gente só acabou não que- indo, né? É, então, era pra gente passear, fazer Eu tô kite. esperando pra gente fazer kite, Era pra gente kite, isso passear. aí. Me chamaram pra Isso isso, não aí. sei o que queriam fazer. Eu já sei, tu sabe já, antigo. Mikael? A gente tá ali no Recife Antigo e já estão organizando o carnaval. Eu acho que ele veio pro carnaval. É o esquenta, Então ele já não vai é? ficar por aqui, na verdade. É isso, aí. eu esquento. Cara, não é uma ideia, né? Dizem que o carnaval aqui é muito bom. Deixa eu comentar um pouquinho sobre o objetivo também. De novo, obrigado, Rafa, por estar aqui. Cara, tive 2 aulas, assim, vocês não têm noção. Rafa falou assim pra mim, Gui, a gente conheceu numa imersão lá em São Paulo, do Bruno Andrade, assim, um cara também incrível, coração maravilhoso. E Bruno aproximou meu e do Rafa e foi muito legal, né, do Albertoni, porque quando o Bruno me falou do Albertoni, já falou o seguinte, Gui, cola nesse cara, que esse cara é o melhor copy do Brasil e ele vai te ajudar muito. Bicho, eu não sabia nem o que, assim, sabia o que era copy. Agora, o que ele me ajudava, eu falei, bicho, preciso colar nesse cara. E, gente, vocês não sabem, e agora talvez vai cair uma ficha, mas foi num bate-papo com o Albertoni, lá em São Paulo, que a gente ali construiu o Somente Gui, cara, o termo, porque eu tava contando a minha história para ele, ele falou assim, cara, mas qual é a tua história?
Porque normalmente quando a gente começa a contar uma história, a gente vem com várias coisas de histórias, tal, mas falou, cara, entendi, tal, mas qual é a tua? Né, eu falava do meu pai, do meu avô, pessoas que eu sempre tive orgulho. Tá bom, mas qual é a tua? Eu fui contando, aí no final das coisas eu falei, cara, e aí a gente numa construção ali rápida, falei, cara, a vida toda, quando eu fui contar a minha história, na verdade já começa pelo meu nome. Meu nome, quando eu tenho que me explicar, nome do meu pai, Gui Peixoto, tudo mais, meu nome é Gui, só que eu sempre tinha que explicar que meu nome não é Guilherme, meu nome é Gui, é somente Gui. E aí eu tô trazendo essa história de novo porque, cara, foi num bate-papo com ele lá em São Paulo que surgiu isso. E eu falei isso abertamente para ele, que se fosse um bate-papo com qualquer outra pessoa, e eu lembro muito bem quando ele me olhou e falou o seguinte, cara, Gui, é isso, cara. Tipo, pega isso, cara, faz assim, olha para isso, tem uma coisa muito boa aí. O que talvez ele só não imaginava que em menos de 30 dias já tinha marca, camisa. Eu não entendi nada. Depois eu fiquei tentando lembrar, falei, caraca, será que a gente conversou sobre isso naquele momento mesmo? Ou será que ele já estava pensando nisso antes? Porque eu falei, não é possível, cara. Cheguei aqui, já tinha caneca, camiseta, e somente cash, e site, e tudo. Eu falei, que isso, doideira, cara. Já tive... E não é, né? Vocês botaram em prática em 30 dias mesmo. Foi loucura. Foi, cara. E assim, primeiro, isso só aconteceu por causa desse time aqui, participando, envolvido. Claro que tinha antes toda uma vontade, uma curiosidade de construir, mas mesmo assim, com toda essa... Primeiro que esses 30 dias a gente fez muita coisa, mas eu não esqueci daquele nosso bate-papo, não esqueci da recomendação do Bruno. Eu falei, cara, a gente precisa conversar, a gente já combinou lá um próximo formato, ele me apresentou o projeto, né, o trabalho de fazer um copybook. Cara, me encantei porque, para mim, essa jornada, esse novo posicionamento, né, eu como empreendedor e agora me comunicando com o mercado para ensinar, para construir, né, um movimento que vai ajudar empreendedores a construírem seus negócios, como é que eu vou contar essa história? Qual é a melhor forma de contar essa história? Que histórias eu devo contar? Histórias eu não devo contar. Histórias que eu não devo contar porque não faz sentido, porque não vai encantar meu público, não vai se conectar com eles. Né? E conforme eu for crescendo, quais são as essências ou os princípios que eu sempre vou ter que resgatar? Onde é que vai estar escrito isso? Onde é que vai estar anotado isso? Para o meu time me conhecer, para as pessoas conhecerem a minha história do ponto de vista como eu quero que essa história seja conhecida. E, cara, esse é o copybook. Esse é o Albertoni e muito do trabalho que a gente fez nesses 2 dias, né? Ele tem vários outros projetos, tem uma história que ele vai cada vez mais dividir pra gente. Mas eu fiquei 2 dias, cara, conversando, cara. E o bacana que eu compartilhei com ele, deu feedback, foi um processo super legal, super fácil de construir. Tipo um bate-papo nosso, mas a diferença é que quem tava ouvindo, meu irmão, era um Tava cara pegando as informações, né? Pegando as informações, aí depois a gente almoçou. Aí meu irmão, aí já tava no copybook, coisa que a gente almoçou, eu falei, meu irmão, calma aí também. E na verdade foi isso, esse é o processo. Então, só agora contar e dividir com todo mundo que esse projeto foi, cara, o Somente Gui já tá nascendo aí e aí a gente conversou bastante, aí a gente fez uma conexão legal, assim, de princípios, de valores, mais de propósito. Eu fico muito feliz, assim, do Somente Gui já tá com esse cara construindo essa identidade, esse manual, construindo esse case, e eu não tenho dúvida que a gente está começando do jeito certo, com a pessoa certa em ajudar a gente a construir um copyright assim, espetacular, um copybook que vai ser seguido pelo time para construir uma marca muito forte, com uma comunicação muito forte, para chegar nas pessoas certas. Então é assim que eu vejo os 2 dias. Não foi isso, Rafa? Foi, cara. Mikael. Enfim, oi. Mikael. Feliz aqui, né? Que tenha sido isso. Tu né? sabe- Foi maravilhoso, cara. Tu sabe o que é copybook? Olha lá. Vou saber agora. Boa! Eu tava doido pra saber aqui que o Gui falou muito em copybook. Porra, Albertoni, conta aí pra gente. Claro, cara. Então, na verdade, copybook é um método que eu inventei, né? Que eu criei baseado nos últimos 12 anos que eu tenho como copywriter, né? Então, já vou explicar o que é exatamente o copybook, mas é importante saber de onde ele veio, né? Cara, o meu trabalho como copywriter é escrever o material de vendas, o que vai ser dito para vender um produto ou um serviço, né? Geralmente, 90 e tantos % aí dos meus produtos que eu vendia eram produtos digitais. Então, basicamente, eu tinha que sentar com a pessoa que ia vender, né? Ou com o expert que ia aparecer na câmera, e entender o que ele vai vender, como que ele vai fazer isso, quem é ele, como é que ele fala, o que ele diz, quem é o público. Eu tinha que entender um monte de coisa a respeito do produto e da pessoa, né, e do conteúdo, para conseguir criar o texto, escrever o que a pessoa ia ler depois no script e vender aquele produto, né? Então foram 12 anos fazendo isso, 10 a 12 anos aí fazendo isso. Não sei a conta. Cara, eu sou de humanas, né? Então eu não faço conta direito, tá? Então, mas faz bastante tempo, né? Então, a maneira como eu aplicava isso depois era, as pessoas me contratavam para eu escrever literalmente as palavras que eles iam dizer e eles liam isso num script, né, para vender o produto. E, cara, deu certo por um bom tempo, né? Então, a gente vendeu mais de 150 milhões de reais em produtos digitais usando esse tipo de trabalho. 150 o quê? 150 milhões em produtos digitais. 150 milhões.
É Pode isso. continuar. Já me Então, bom, né? É um bom lugar. Excelente, É né? um resultado bom, né? Dá pra se divertir com isso. Dá pra se Dá, divertir. dá, né? Paga o Dá pra almoço, gente né? fazer Paga o uma almoço, coisinha. Pois é. Então, o que eu percebi? O que eu percebi foi o seguinte: quando eu comecei a treinar copywriters, ou comecei a treinar pessoas para fazer esse mesmo trabalho que eu fazia, eu pegava os melhores alunos meus, né, aqueles que tinham o melhor resultado, e algumas vezes eles não tinham tanto resultado assim quanto eu, ou não conseguiam Muito legal aplicar essa história. o conteúdo. Ele fala assim, cara, o que está acontecendo? Por que o cara é bom, eu vejo que ele é bom tecnicamente, o copywriter sabe o que está fazendo, e o resultado não acontece, né? E, na verdade, o que estava acontecendo é o seguinte: as pessoas que contratam esses copywriters, né, os experts que contratavam essas pessoas, eles não davam muitas vezes, eles não sabiam usar o trabalho de um copywriter. É uma profissão nova. Né? Então eu fico brincando que, tipo, na minha família todo mundo é dentista, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, cara, até arrumei uma namorada agora que é dentista também. Né? Então, não comecei a namorar por isso, né? Mas ela também é dentista. Enfim, né? Então todo mundo é dentista lá. E o problema, cara, em algum momento, odontologia não existia, certo? Então, cara, tinha lá o curandeiro, o médico e tal, que cuidava do corpo inteiro, e começou a nascer a odontologia e uma especialização e tal, e hoje é uma profissão consolidada. Copywriting é isso, começou a nascer. E a gente está nesse momento onde essa profissão está nascendo. Então a gente tem que descobrir aí como que faz para funcionar da melhor maneira possível. E eu percebi que faltava alguma coisa, né? E basicamente o que estava faltando? Estava faltando os experts terem um manual de quem são eles. Um manual de marca pessoal. Né? Então, aí entra o copybook. O copybook, então, é um manual de marca pessoal. É um manual que guia, por exemplo, quais são as histórias que a gente precisa contar para que aquela pessoa seja percebida como a autoridade que ela é. Quais são os conceitos que só o Gui conhece, por exemplo, no caso dele. Né? Quais são as pessoas com as quais ele deveria falar. Né? Então, existe um guia que vai literalmente guiar o copywriter para que, ou a qualquer pessoa que vai produzir conteúdo, ou trabalhar na equipe, né, para eles saberem quem é a pessoa com quem eles estão trabalhando. Né? Então, com isso, facilita absurdamente mais a criação de conteúdo. Porque senão, cara, por exemplo, imagina que tu vai escrever a respeito dele. Você conhece ele, você conhece várias coisas, mas tem um monte, você não é ele. Não tem um monte de histórias que ele poderia te contar e que iam facilitar o seu caminho para escrever a respeito de conteúdos pro Gui, né? Mas que se você não tiver isso documentado em algum lugar, você não vai conseguir usar. Basicamente é isso. Então, do mesmo jeito que uma marca como, sei lá, a Coca-Cola, a Embraer, tem um guia de marca, né? Tem um manual de marca, né? Então, o copybook é o guia ou o manual de como criar copies para aquela pessoa, usando, então, os conceitos, as histórias e tudo que aquela pessoa é, entendeu? O processo de construção é muito legal. É fantástico, porque o Albertoni falou, Gui, conta algumas histórias tuas. E aí eu tento contar as histórias, depois as histórias elas param. Ele fala, não, esquece um pouco de contar histórias, vamos bater um papo. Aí no papo você conta histórias. Você está num bar, você gosta de contar histórias. Teve uma história curiosa que ele me fez recordar, eu vou compartilhar aqui com vocês, que foi o seguinte, eu contei para ele que eu decidi sair de Belém, porque eu não queria continuar em Belém, amo minha cidade, amo minha terra, tenho uma honra gigante, um orgulho gigante, na verdade, de ser paraense. Na verdade, eu brinco que eu sou parabucano, porque a minha filha é pernambucana, então eu tenho orgulho de estar nesse norte e nordeste, de contribuir, das minhas empresas também, né, de contribuírem com estados, com a geração de emprego. Então, assim, meu coração é todo esse. E aí eu fui contar para ele que eu decidi sair de Belém, eu não sabia o que eu queria, mas eu queria sair para ver outras coisas, aprender e tudo mais. E aí ele, mas me conta essa história, como é que tu saiu de Belém? Eu falei, não, cara, assim, meu pai queria sair de lá, fui trabalhar com meu pai falou que a condição para sair era trabalhar, eu não sabia muito o que era, mas eu queria sair de Belém, e eu aceitei trabalhar. Falei, bicho, como é que é? Aí ele, bicho, como é que é? Quer dizer que tu saiu de Belém, deixou a tua família, deixou os teus amigos, saiu de Belém porque o que tu ia procurar era mais trabalho. E eu sempre... Com quantos anos? Com 16 anos, com né? 16, 17 anos. 17 anos. E eu contando porque essa é a história. Essa é a história, só que essa história, talvez a segunda a história sempre tem camadas, né? Uhum. E o papel dele foi explorar as camadas. Eu falei, Albertoni, bicho, tu me fez lembrar uma coisa, cara. Na verdade foi o seguinte, cara. Eu conheci uma menina no ICQ na época e, cara, eu me apaixonei por ela. E, na verdade, na época, e eu lembrando disso agora também, eu de fato queria sair de Belém.
A história é tudo verdade. De fato, eu queria procurar outras coisas. De fato, eu entendi que os meus amigos não eram as pessoas que vinham me empurrar. Mas na conversa, ele me ajudou a descobrir qual era a essência e o porquê por trás. Cara, e foi... posso falar que com 16 anos, 17, né? Porque a gente estava apaixonado, cara. E descobrir essa história e da forma que eu estou abrindo para vocês, me fez trazer outros elementos das histórias que se conectam com as pessoas. Bicho, e aí, vamos lá. Né? O que uma pessoa é capaz de fazer por amor ou por paixão? E aí eu contei, ontem a gente fez esse exercício, hoje de manhã eu já contei a história para a Arco, para a consultoria da Arco, lá para os empresários júniores e tudo mais. Né? Uhum. Cara, isso super se conectou. E essa história sempre teve aí, ela sempre existiu, só que eu sempre contei com uma camada que eu não levava até ao lado da paixão do amor. Às vezes quase com uma vontade, será que as pessoas vão me entender? Aí eu falei isso pra ele, ele falou, bicho, é claro que as pessoas vão te entender, cara. E, bicho, então, contar isso aqui, dividindo esse processo, pra mim é muito rico. E, assim, ele me fez escrever mais de 30 histórias. E para cada história, a gente foi entrando numa camada mais profunda que vai ajudar a se conectar com as pessoas. Então, para mim, isso foi um processo riquíssimo. E o engraçado, eu fico pensando, essa menina agora assistindo Somente Cast, dizendo, Aí, caramba, ó. que eu perdi na vida. Aí, ó. Será? Já tá aqui no Olha o podcast. Parabucano. Olha, já tá aqui Olha o contando a Parabucano história. que tá. Mas assim, o Gui tocou no assunto que é essa questão da história, né? E hoje ouve muito se falar do storytelling. Aham. E aí, conta pra gente como é que funciona essa questão dentro da copy. Porque Cara, acho que é um assunto muito abordado, o pessoal tem dúvida, não sabe como é que funciona. Conta pra gente como é que a gente pode construir esse storytelling. Eu acho que pros empreendedores que estão escutando a gente, que estão assistindo, eles têm essa dúvida assim, como é que eu vou trazer a minha história de uma maneira que as pessoas se conectam e no final eu consigo alcançar o meu objetivo de tentar ajudar ela de alguma forma. Cara, a questão, acho que primeiro é por que contar histórias, né? Então, funciona assim. Como eu falei, copywriting é o estudo de como o ser humano toma decisões, né? E como a gente faz para convencer ele a fazer a coisa certa, certo? Então, o que eu entendo é que se você tem um bom produto ou um bom serviço, é tua obrigação moral vender para as pessoas. Ficar com medo, não vender ou não colocar força nisso, faz aquela pessoa que vai ter, que teria acesso ao seu produto e a resolver o problema dela, não ter acesso. Então, você precisa ser forte, você precisa vender, você precisa convencer as pessoas. Porque se você tem um produto bom, você tem que convencer elas, né? Então, uma vez que você entende a questão das histórias, né, fica muito mais fácil de convencer as pessoas. E por que então contar histórias? Porque é assim que o ser humano evoluiu para entender e para aprender. A gente aprende através de histórias. Né? Então, cara, a gente chegou até aqui por uma evolução, né? Então, quem foi ficando vivo foi se reproduzindo, né? Então, imagina o seguinte, sei lá, 10, 20 mil anos atrás, existiam pessoas que acreditavam em histórias e outras que não, né? E aí eu fui lá num rio lá e, pô, eu vi um jacaré. E aí eu contei a história pro pessoal, olha, eu vi um jacaré no rio, cuidado, não vai lá não. Né? E aí, porra, você acreditou, ele não. Ele foi no rio, morreu. Logo o Ivan não acreditou. Pois é, o Ivan não acreditou na história. Então, assim, o ponto Sempre é, a sobra gente pra mim, evoluiu, bicho. né? Pra acreditar nas histórias, porque as histórias que as pessoas nos contam, elas nos protegem, né? A história é algo tão poderoso que quando a gente vai no cinema, a gente fica emocionado. Né? Então, às vezes com medo, às vezes assustado, a gente sente emoções como se a gente estivesse vivendo o que está na tela. É tão poderoso isso que a galera, por exemplo, vai ver Harry Potter vestido de Harry Potter, cara. Sim. Olha, se você parar pra pensar na racionalidade disso, é totalmente maluco isso. Sim, Né? Mas faz sentido, porque emocionalmente você vive aquela história. Né? Então, contar histórias para você criar marcas é poderosíssimo. Você precisa criar marcas contando histórias, né? E a maneira como eu trabalho com experts e pessoas que vendem produtos digitais, e são pessoas, é bem diferente você contar uma história para uma empresa, ou de uma empresa, e contar uma história de uma pessoa. Uma empresa não tem emoção, não tem... É um CNPJ, né? Uma pessoa tem. Né? Inclusive, uma pessoa pode mudar de ideia, ou querer mudar a marca dela de alguma maneira, ou querer se posicionar de uma maneira depois de outra. Então é importante a gente entender quais histórias valem a pena ser contadas a respeito daquela pessoa, para construir o posicionamento dela no mercado e para que as pessoas entendam quem você é, não só num nível de trabalho, mas num nível pessoal.
Até Porque para as aquela pessoas- identificação pessoal ali As também, pessoas se né? conectam com Se pessoas. identificam ali, né, com a história. Cara, você já comprou o produto de alguém porque você gostou muito de quem estava vendendo, mas não necessariamente você precisava tanto assim do produto? Talvez você já entrou numa loja e falou assim, cara, esse vendedor foi tão legal e, tipo, eu nem preciso tanto assim do que ele tá vendendo, mas a pessoa foi tão massa comigo, se conectou tanto comigo que eu vou comprar esse negócio. Eu preciso, claro, tipo, ele me mostrou, ele é um bom vendedor, me mostrou que eu preciso comprar aquilo, mas na verdade, se não fosse a conexão emocional que você criou e a identificação que você criou com aquela pessoa, você não compraria, né? Então, essa é uma das técnicas mais poderosas de venda, é fazer as pessoas se identificarem com você de uma maneira verdadeira, é importante. Né? Então, cara, contar mentira ou contar histórias, inventar histórias é um erro grotesco. Se você fizer isso, você vai passar por mentiroso. Né? Então. A gente falou uma coisa muito legal, Bertoni, e tem bastante coisa legal para falar. Vou destacar algumas, que foi a questão do compromisso e da honra. Explica pra gente aqui, pra turma que você me explicou, eu achei muito legal que tem a ver com isso, né? Eu faço uma promessa. É bom te falar de promessa e depois, como é que envolve honrar essa promessa e me comprometer também com o que eu disse? Comenta um pouquinho pra gente, foi bem legal esse aprendizado. Legal. Cara, o ponto é o seguinte, a gente tem que entender o que é uma marca. Né? O que é uma marca? Quando a gente para pensar nas marcas que existem no mercado, tanto as marcas de pessoas, né, pessoas que são como marcas, né? Sei lá, por exemplo, um cantor é uma marca, né? O Michel Teló é uma marca, ele representa algumas coisas, né? E o que torna uma marca algo diferenciado é a promessa que ela faz, certo? Então, por exemplo, quando a gente fala da Nike, né? Eu dei exemplo da Nike, né? E esse é um exemplo muito bom. Esse exemplo, inclusive, está num livro que chama Isso é Marketing, que é espetacular. Esse livro eu recomendo para todo mundo. E esse livro, ele diz o seguinte, cara, imagina que a Nike fosse criar um hotel. Vai ser o hotel da Nike. Vocês conseguem pensar como seria esse hotel? Fala aí, Ivan. O que vocês imaginam? Como que seria o hotel da Nike? Imagina uma quadra de basquete, Quadra de basquete, o que campo mais? de futebol. O cara exato. chega e fala assim, Coisa just do it. Just do it, exato. Como que seriam as cores? Colorido, branco, mais sóbrio, mais Colorido, assim, mais né? colorido, mais colorido, animado. mais animado. Uma loja lá de Ia ter uma galera tênis. correndo, assim, no meio do lobby. e tal. Vários Jordans irados. Exato, vários Atletas, virados, assim, igual a você. não é? Então, olha que legal, né? A gente consegue ter um monte de ideias a respeito de como seria um hotel da Nike, mesmo que eles nunca tenham um hotel, a gente consegue inferir isso. Por quê? Eles têm... A Nike criou na gente uma marca, eles são diferenciados. Eles são uma promessa de que, cara, a gente defende o esporte. A gente defende que o esporte é uma maneira de você se melhorar como pessoa. Tipo, a gente consegue falar horas aqui da Nike, Sim, certo? perfeito. Porque ela é uma Significar. promessa. Então, uma marca, o que diferencia uma marca é o tipo de promessa que ela faz ser diferenciado dos outros. Né? Então, E ela é tão forte que, com certeza. Bicho, só falando nome Nike, você pensa no quê? Na academia, irmão. No Na basquete, academia, você já fala, bicho, ó, no tênis, a melhor roupa do treinar logo. É esporte. bem absurdo, né? Né? Mas desculpa, Bertone. Aí não, é tem isso. um lado, E aí, lado da- o ponto é o história. seguinte, imagina agora, então, que... Vamos pensar num... Carro elétrico da Apple. O que é que Não, você não, pensa, imagina- Mikael? Não, Vem imagina- sem carregador. Né? Foda. Imagina você comprar um carro elétrico. com carregador. foda. Imagina. Agora, ó, você já se hospedou, já conhece aquela marca, sei lá, Hyatt, que é a marca de Já. hotel, né? Certo. Beleza. Cara, você conhece. Então imagine que a Hyatt vai fazer um tênis. Como que seria o tênis da Hyatt? Porra, espelhado de mármore. Beleza. Assim, de granito. E se fosse, nanoglass, e se tênis. fosse sei lá, uma outra marca, se fosse o tênis da Accor? Isso é um chinelo, né? Olha que doido. O ponto é o seguinte, né? A gente não consegue ter tanta clareza assim. Tantos detalhes, tantas. Né? Isso Porque aí você é consegue me verdade. falar vários detalhes da Nike, do hotel da Nike, mas não consegue me falar vários detalhes do tênis da Hyatt. Né? Porque a Hyatt, cara, é uma marca. Sim, claro que é uma marca. Mas ela não tem uma promessa diferenciada das outras. Cara, por que você pagaria mais caro para se hospedar num hotel Hyatt se o da esquina dali do lado tem o mesmo quarto, a mesma coisa, o mesmo café da manhã e custa mais barato? Qual seria? Então, quando a gente fala de hotelaria, os hotéis basicamente são commodities. Então, o que torna uma marca diferente é a promessa que ela faz. É essa promessa ser diferenciada das outras, entende? Então, desse ponto de vista, a Hyatt não tem assim uma marca tão forte. Entendeu? Então,
o que faz a diferença entre uma marca ser bem reconhecida e se estabelecida e ser de fato o que a gente fala que é uma marca, né? É a promessa que ela faz para as pessoas. É o que ela defende como princípios e como valores, né? Então, quando a gente pensa numa pessoa e vai construir a marca de uma pessoa, eu preciso conhecer e explorar e falar sobre os valores dessa pessoa, os princípios dela, quem ela é, o que ela defende, qual é a promessa que ela vai... que ela pode fazer para o mercado e que ela pode ser cobrada por isso e ela vai fazer. Né? Então, cara, se a Nike, eu dei o exemplo dele, né? Sim. Se a Nike fizer, sei lá, comprar uma plataforma de petróleo para explorar petróleo, cara, vai contra os valores que ela diz que promete, que ela diz que faz. Então tá errado, ela não pode fazer isso, elas não fazem. Né? Então a gente tem diretrizes que essa marca promete que ela vai seguir. Se ela ferir essas diretrizes, ela basicamente perde a marca que ela construiu, porque é quase como se ela estivesse traindo as pessoas que confiaram nela. Né? Então, agora imagina criar isso para uma pessoa. Eu preciso explorar os valores, as histórias, as coisas que vão fazer as pessoas entenderem quem você é como pessoa. É para isso que a gente tem o copybook, entendeu? Perfeito. Para que seja um guia de criação de marca pessoal forte para o seu mercado. Eu vou dar um exemplo agora prático, que a gente conversou isso, sobre que promessas eu faço e tudo mais. Eu falei muito pro Albertônio assim, cara, assim, eu tenho... Desculpa te interromper, mas é só porque eu não respondi a tua pergunta, inclusive, né? Que você falou de honrar a promessa e tal. Mas depois, agora depois eu vou ter que... Volta lá, depois a gente volta nisso. Não, e na verdade eu vou falar sobre isso e tu fica tranquilo que aqui a gente tá conectado. Já faz a conexão. Porque né? na verdade eu vou pegar o exemplo que surgiu essa pergunta e tu complementa. Boa. Porque na verdade é o seguinte, o grande objetivo assim, eu tenho, de novo, como eu falei, sou de Belém, tenho um orgulho gigante de morar aqui também, Nordeste e tudo mais. E eu falei muito para ele assim, que eu sinto genuinamente assim, cara, que deveria existir mais movimentos pelo Nordeste, pelo Pará, de empreendedores. A gente vê um movimento gigante, né, em São Paulo, Rio e tudo mais. E eu conheci grandes e conheço grandes empreendedores e empresários do Norte e Nordeste. E eu quero poder contribuir, dar a minha contribuição de alguma forma para eles, estar mais próximo do Norte e Nordeste. Eu falei para ele, cara, São Paulo, eu quero estar perto de São Paulo porque eu quero aprender o que acontece lá. Mas eu quero aprender o que acontece lá e trazer para cá e levar também para Belém, para o Norte. Até comentei com ele, eu falo aqui super abertamente, que às vezes a sensação que eu tenho é que o Nordeste, às vezes, ele é muito xingado e o Norte é esquecido, sabe? Mas tem muita gente boa aqui. Vocês sabem que tem gente boa aqui, que às vezes não tem, talvez, esse desconforto suficiente, ou às vezes envolve muita coragem de falar com o coração que pensa, o que quer e como quer contribuir. E eu vejo que todos nós, a gente tem esse movimento, esse desejo de dar a nossa contribuição para o nosso estado, para a nossa cidade, e é isso que é esse movimento. E eu fui contando essas histórias para o Albertônio, e eu falei, mas cara, é comum as pessoas que estão começando a fazer esse movimento, elas decidem se mudar para São Paulo. E eu falei para ele, cara, eu não quero ter que mudar para São Paulo. A gente até conversou sobre isso. E já vieram várias ideias de eu ter que mudar para São Paulo. Eu já morei em São Paulo. E aí, aqui estou fazendo uma discussão super aberta, mas ele perguntou, tá bom, então, que promessa tu faz? Primeiro que a promessa que eu faço é ajudar os empreendedores, né, que quiserem fazer parte desse movimento, se identificarem com os princípios e valores. E a promessa que eu faço é que eu vou dar a minha contribuição para o Norte e Nordeste como empreendedor. E estou fazendo essa promessa aqui. E se fizer sentido eu estar mais perto de São Paulo para fazer isso, com esse propósito eu vou estar. Mas em nenhum momento eu estou falando aqui, eu prometo que eu nunca vou morar em São Paulo. Uhum. Eu prometo que eu nunca vou sair de Recife. Essas promessas eu não posso fazer. Mas a promessa que eu vou dar minha contribuição, eu faço porque esse é o meu porquê. E aí tudo isso, quando a gente foi conversando, ele falou, Gui, aí tu está começando a organizar melhores ideias, o que faz mais sentido para que tu prometa, né, as promessas, o que é a marca, né? É você, na verdade, prometer e cumprir aquela mensagem que você está passando. Uhum. E aí veio aquela preocupação de honrar, a diferença de honrar e de compromisso. É que eu queria que tu comentasse também. A questão é assim, né? Quando ele falou isso, porque a maneira como eu trabalho é basicamente sentar e trocar uma ideia. E aí eu vou preenchendo o que precisa ser, o que a pessoa me diz, né? Que tem que guiar essa marca. E, cara, quando ele falou essa frase, pra mim foi muito forte. Ele falou, cara, o Nordeste é xingado e o Norte é esquecido. Aí eu falei, que isso, cara? E assim, eu não sei o quanto isso pega, mas é uma frase muito forte. E eu acho que ela representa, sim, como muitas pessoas pensam.
sabe? E tipo, cara, e não pode ser assim, cara. Não pode ser assim. Tipo, é algo. Como eu falei, né? A gente tá. A gente não tá inventando uma marca pro Gui. Não, eu tô tirando o barulho e extraindo dele ali na hora de criar a marca com ele, né? Os princípios e valores que ele vai defender publicamente. E esse é um que ele se comprometeu em defender. Eu falei, cara, animal isso, animal. Porque, porra, eu acho que sim, é carente de ser orgulhoso de ser daqui. E de ser do norte, de ser do nordeste, e de não achar que, porra, só porque a pessoa mora no sul, ou a pessoa mora aqui ou ali, ela é melhor ou pior. Cara, é um absurdo pensar assim, na minha opinião, né? Mas existe isso, a gente não pode negar, né? Então, quando a gente não nega aquilo que tá ali e se compromete em entregar para as pessoas que, cara, independente de onde você mora, você pode ser um puta no empresário, você pode ser uma pessoa que vai contribuir para o mundo. Isso para mim é muito valioso. E olha que legal. Essa é uma das promessas que o Gui faz para ele mesmo como marca e as pessoas vão começar a cobrar ele por isso. É isso que eu quero dizer como a sua marca faz uma promessa, né? Uhum. E aí qual que é o problema de se fazer uma promessa? Especialmente se você é um ser humano, né? Que aí ele falou assim, pô, mas, cara, se eu falar isso, como é que as pessoas... E se eu tiver que mudar para São Paulo por algum motivo? Boa. Né? Um negócio simples, mas um super exemplo, Porque, né? cara, poxa, se ele fala que ele quer defender isso e tal, não sei o quê, e aí ele pega e muda para São Paulo, pode ser percebido como, cara, ele não tá honrando o que ele tá falando. Né? E é muito diferente você honrar uma promessa do que você cumprir uma promessa. Né? Então, por exemplo, eu não tenho garantia nenhuma de que eu consigo chegar em algum lugar num certo horário. Cara, eu posso fazer o meu máximo para isso, mas eu não consigo garantir. Tipo, eu vou chegar aqui às 8 da manhã. Cara, pode ser que lá, meu carro quebre e eu não consigo chegar, certo? Então, cumprir a sua promessa é fazer aquilo que você falou que ia fazer. Honrar a sua promessa é você você ser responsável pelo impacto que tem quando você promete uma coisa e não necessariamente consegue cumprir. Então, assim, cara, por exemplo, se meu carro quebra e eu tô vindo para cá, eu tô dando um exemplo mais simples, depois eu faço mais complexo, né? Cara, o que eu posso fazer para honrar essa promessa? Eu ligo para vocês e falo, gente, me desculpem, o carro quebrou, mas eu tô a caminho. E se eu precisar ficar 1 hora a mais com vocês, ou 2, eu fico. Entendeu? Então isso é honrar minha promessa, é não fingir que eu falei uma coisa e não falei outra, né? E tipo, o que se faz muito, né? As marcas muito fazem isso. Falam assim, não, a gente faz aqui, mas peraí, porque nessa condição, não sei o quê. Cara, isso fere a promessa que a marca faz pro mercado, né? E aí ele tava preocupado com isso e eu falei, cara, não se preocupe, porque pensa que assim, o que você está dizendo é que você vai trazer luz e força para os empresários do Norte e do Nordeste. Se você tiver que mudar para São Paulo para fazer isso, é isso que você vai falar. Então isso não significa que você precisa não vou nunca mudar para São Paulo. Não é isso. Então, cara, se tu não quer morar em São Paulo, ótimo. Então, beleza, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O ponto é esse, né? Então, o importante é saber o que você como pessoa e aí sim, como marca que vai ser percebida pelos outros, vai defender, né? Então, depois ele falou essa frase para mim, eu acho que traz também esse processo de copybook, ele traz uma clareza, né? Tipo, às vezes a gente tem muitas ideias, né? Mas para onde a gente tem que ir e como que as pessoas vão te perceber? Né? Como é que quem nunca conheceu o Gui, vocês conhecem o Gui há bastante tempo, né? Então, como é que a pessoa que tá vendo ele pela primeira vez na internet vai ter essa primeira impressão? Cara, o trabalho do marketing é esse. É fazer com que desde o primeiro momento que a pessoa tenha contato com a marca dele, com ele, ela saiba quem é ele, o que ele promete, o que ele defende e pelo que ele pode ser cobrado e o que esperar daquela pessoa, né? Se você não deixa claro isso e comunica de uma maneira e cria um marketing que comunica isso com clareza, isso fica solto, né? Então é o que a gente estava falando sobre controlar a narrativa de mercado a respeito de você, né? Então, cara, as pessoas vão falar de você. Sim. Né? Se você quer ir pro mercado, as pessoas vão falar de você. Você pode controlar no sentido de dizer para eles quem você é e o que você faz e o que você defende, ou não. Se você não fizer isso, cada um vai falar uma coisa. E aí você fica com uma marca difusa, sem clareza. Opa, foi mal. E se você fala isso, se você fala quem é você, o que você defende, quais são os seus valores e tal, e os seus conteúdos e os seus ensinamentos transmitem isso, todo mundo fala a mesma coisa. E aí as pessoas começam a ver você como alguém importante. Né? E teve um ponto que ele falou, aí outro exemplo muito bacana. Foram 2 dias intensos, mas ele deu outro exemplo muito massa, que é o seguinte, Gui, quando a gente faz uma promessa, a gente não pode prometer para o universo. A gente tem que prometer para alguém. Porque se você prometer para o universo que universo, eu vou emagrecer, né? Chegar, não, fique tranquilo que eu vou emagrecer. Bicho, o universo não vai vir.
daqui a 30 dias bater na tua porta e falar, e aí, Gui, emagreceu? Mas se você pegar uma câmera, falar para o seu público que você fez um método para emagrecer e que ele emagrece, meu irmão, e as pessoas te seguem, acreditam na tua promessa, meu irmão, o cara vai ter o cara que vai estar te acompanhando o dia todo só para saber se tu emagreceu ou não. Então, E aí, rapaz? e aí? Manda aí, bate uma foto. Cadê a foto? Olha só, quando a gente fala alguma coisa, né, quando a gente faz uma promessa para o mercado, se você faz uma promessa para um público aberto, como a gente falou no negócio do universo, né? Tipo, se você chegar no meio da rua e falar, enfim, que você vai emagrecer, né? Cara, as pessoas podem até te aplaudir, parabéns, legal, ótimo, beleza. Bom. Mas ninguém se importa o suficiente, porque não tem uma identificação, não tem um porquê eles se importarem com essa promessa sua. Se você conseguir, bom pra você, se você não conseguir, o problema é seu, basicamente é esse. Agora, quando você promete que você vai defender e trazer luz para os empresários do Norte e Nordeste, que essa é uma promessa que você vai fazer, pode ter certeza que aquele público, aquelas pessoas vão estar de olho. E elas vão te fiscalizar se você está cumprindo ou não a sua promessa, se você está honrando ou não a sua promessa. Né? Então, é isso que eu quero dizer. Você precisa criar um público que se importa com o que você está dizendo. Né? Então, ter clareza de para quem você vai falar. Esse é um dos pedaços aí de se criar uma marca. Você tem que criar uma marca para alguém que se importa. Né? Os esportistas se importam com a Nike. Né? Então, lógico, eu tô falando de uma marca mundial, né? Mas quem se importa de verdade é quem é esportista. É o cara que vai escolher o tênis e vai decidir se é Adidas ou Nike. Né? Então, a marca da Nike é feita para eles. Isso não significa que você não vai ter a atenção de todas as outras pessoas. Só significa que você deixa claro que você está se colocando em risco, sim. Né? Fazer uma promessa para o mercado é se colocar em risco. E é por isso que as pessoas admiram alguém que se coloque em risco pelo outro. E, né? Então, toda essa conversa que a gente está tendo aqui, né? Foi originada dessa exploração de quem é o Gui. Sim. Como é que eu apresento ele como alguém confiável, alguém que ele de fato é? Como é que eu tiro o barulho, né? Tiro tudo que a gente não precisa ficar falando e fala especificamente da coisa mais importante que ele tem para representar, né? Então, basicamente é reduzir o personagem, a pessoa, né, o nome dele, o que esse nome significa. Né? Então, quer ver, por exemplo, cara, qual é a promessa do Flávio Augusto? O que vocês acham que... Qual é a ideia que ele representa? Micael, me ajuda. Me ajuda. Pensa, pode chutar, não tem uma ideia fixa, não tem uma frase específica que responde isso. Mas o que vocês imaginam que seja? Eu vejo ele muito assim como um grande vendedor, vamos dizer. Ele é o cara que ele acelera ali a venda. Mas se você pudesse dizer assim, ó, o que ele está prometendo para as pessoas que ele vai fazer e que ele vai honrar e que ele vai lutar contra ou a favor? Você sabe dizer? O que você... Não. Então, talvez, olha que louco. Isso não significa que talvez eu não siga ele bastante. Exato. Talvez significa, sabe o quê? Que você não necessariamente é o público dele. Exatamente. Porque eu, por exemplo, me considero o público dele, tá? Então, o que ele promete, na minha opinião, cara, eu vou lutar pelo empreendedorismo do Brasil. Sabe? Eu não sei com quem eu vou ter que falar, o que eu vou ter que fazer, mas eu acredito que o empreendedorismo é a maneira de se salvar o nosso país, da gente dar emprego para as pessoas, delas terem uma vida importante. Cara, o Flávio nunca falou tudo isso, tá? Mas a maneira como ele construiu o conteúdo dele me deixa entender que é isso. E, por exemplo, se amanhã ele disser assim, eu me aposentei, não vou fazer mais nada, beijo para vocês, se vira aí, negada. Eu falo, porra, velho, ele tá traindo uma promessa que ele fez, sacou? Então, ele como marca, pra mim, significa isso. Ele não tá mais honrando essa marca. Né? Então, olha que importante, né? Talvez, não sei nem se o Flávio vai escutar isso ou não. Beijo, Flávio, se estiver escutando. Beijo, Flávio. Então, se ele estiver escutando, é importante entender que, cara, querendo ou não, essa promessa está feita. Sim, perfeito. Querendo ou não, sacou? Falando em promessa, vamos fazer algumas promessas aqui? Eu acho que é o momento, é a hora, vai ficar registrado. Eu prometo perder meus... assim? Não, é isso aí, eu prometo perder meus 10 quilos. Pode Até cobrar, quando? Estou com 126, vou para 116, 6 meses.
6 meses. 6 meses. Pronto, uai. Você que sabe. Pronto. Eu prometo cobrar a sua promessa daqui a 6 meses. Isso não funciona não, irmão. Ó, hoje é dia 26 de janeiro. Escorregadio, hein, Escorregadio, Escorregadio demais. Vendedor, ele é vendedor, ele é vendedor. Bora, e eu não vou cortar nada. Não vai Vendedor, cortar tá nada. Peraí, pô, tinha uma pergunta pra fazer sobre o copybook. Então, mas a minha promessa tá importante. feita. Eu vou, cara, saúde, enfim, já aproveitei esse momento divertido, tá entre amigos, pessoas super incríveis, mas, cara, é isso. Aí, por que eu fiz isso? Vão me cobrar? Tu acha, irmão? Vocês vão me cobrar. Eu sei, já começa por aí. E vai acontecer, cara. Tem que ter coragem. A diferença entre ser gênio e ser louco é o resultado. É isso. Bicho, às vezes o cara é louco, Não, e ele posta, se comprometer, ele perdendo os e gênio pra fazer. Aí toda vez que ele perde, eu boto a chaminha, né? Não, mas Aí, é. ó. É um certinho. incentivo já, Ah, né? tá É feito. lógico. Promessa Incentivo, feita. Show, e aí? Não, mas Diga. aí, calma. Eu queria tirar uma dúvida primeiro sobre o Pergunte. copybook. Mande. Você foi lá, fez o copybook, você tá com suas promessas de marca ali. Esse copybook, ele pode ser evoluído Ele deve ser evoluído. ao longo dos Boa, anos? essa é uma pergunta Então, boa. essa é a maior diferença entre criar uma marca para uma pessoa e criar uma marca para uma empresa. Claro que as duas vão evoluir, não que uma não vai, tá? Mas, cara, quando eu crio uma marca para uma empresa, essa empresa não tem sentimento, ela não muda de ideia sozinha, né? A empresa é feita de pessoas. Mas geralmente é assim, numa empresa, numa agência de publicidade ou na área de marketing da empresa, eles decidem assim, olha, essa marca vai representar, por exemplo, a Nike vai representar os esportistas. A gente quer que essa empresa seja isso, que seja assim, que seja tal. Beleza. Mas a Nike, como se ela fosse uma pessoa, pode ser que ela enchesse o saco de falar de esporte. Então, é diferente de fazer uma marca para uma pessoa e fazer uma marca para uma empresa. A empresa não tem sentimento, não muda de ideia, não pensa em outras coisas e tal, né? Então, quando eu crio uma marca para uma pessoa, eu preciso criar de uma maneira que exista a liberdade dessa pessoa mudar de ideia, dela pensar em outra coisa, dela mudar a direção. Mas por que exemplo, existem... Ele hoje ele tem essa coisa de querer empreender para o Norte e Nordeste e ajudar o Norte e Nordeste. Pô, futuramente... Imagina que ele cresceu aí, o Somente Gui tá bombando e ele quer ser do Brasil agora. Então, concordo. Quer ser pra todas mas as eu regiões. acredito que existem algumas coisas. O ponto é, quais são as coisas que nunca vão mudar? É isso que eu queria saber. É isso, porque... Mas esse é o segredo. É assim, a gente tem que explorar e conhecer a pessoa até entender o que nunca vai mudar. Boa. Eu acredito, claro, que Sim. botou nós na berlinda aqui. Botou, pode mas falar. eu acredito que, cara, você nasceu no Pará, você morou no Nordeste a sua vida inteira praticamente, né? Você morou nessa região toda. Então, eu acredito que isso nunca vai mudar. Sabe? Tipo, concordo, o orgulho que você nunca tem mudar. de ter nascido Sim. onde você nasceu. Nunca vou deixar de ser paraense. O orgulho Nunca que você vou tem deixar de ter feito Parar parte do da pano. família que você faz, das empresas que você construiu, o orgulho que você tem das relações que você construiu, isso não muda. Sim, Sabe? perfeito. Então, cara, tipo, quem você é como pessoa, existem alguns princípios e valores que você sempre vai carregar com você. Né? Que é a tua história. Sim. Exato, que são coisas mais essenciais mesmo, né? Então, essas são as coisas que tem que estar na marca de uma pessoa. Porque eu vou transmitir a minha essência. Só que o como eu vou fazer isso, eu posso mudar. Né? Como eu vou fazer, o que eu vou fazer, mas o porquê que eu faço as coisas, eu acho que se a gente achar um caminho legal, a gente não muda. Eu vou te dar um exemplo meu, tá, pessoal? Cara, por que eu me tornei empresário? Por que eu faço o que eu faço? Eu fiquei pensando nisso, criando a minha imagem, né? E, cara, o que eu descobri foi o seguinte. Eu me tornei empresário porque eu quero ter uma vida legal. Eu quero fazer a minha vida valer a pena. Eu quero que o tempo que eu tô na Terra faça diferença para mim e para as pessoas. Cara, isso nunca vai mudar. Eu descobri isso a respeito de mim com muita investigação, com muita terapia, com muito pensamento a respeito do que vale a pena e o que não vale a pena. E isso, pra mim, é algo que me faz tão bem, e sempre me fez tão bem, quando eu comecei a descobrir, tirar o barulho que estava na minha cabeça e ver que isso era uma coisa que eu valorizava, né? Cara, isso eu vou levar pra sempre. Então, olha que louco. Eu não quero necessariamente mais dinheiro, porque eu ficava pensando assim, né? Eu tava contando pro Gui. Sim. Teve um momento, cara, que eu percebi que, cara, eu vou ganhar dinheiro. Eu sou bom no que eu faço, eu sei o que eu tô fazendo, não tô querendo ser arrogante, né? Então, só me caiu a ficha de que se eu continuar fazendo o que eu tô fazendo, cara, a parte do dinheiro vai estar resolvida. E, cara, quando eu percebi isso, me deu um desespero. Eu fiquei desesperado, porque eu falei assim, cara, e daí? E depois? E se eu tiver... resolver o dinheiro? Exato. Porque assim, até aqui eu tava trabalhando pra ter dinheiro. E a hora que eu percebi que eu ia ter dinheiro se eu continuasse trabalhando, eu falei, cara, agora fudeu.
Pode falar palavrão aqui? Pode, né? Foda-se. Se não puder, vocês põem o pi aí, tá? Então, eu pensei assim, cara, pra que vai servir a minha vida se agora que eu entendi que eu consigo ter dinheiro? Porque até então eu não sabia se eu ia ter certeza disso ou não. Quando eu tive certeza de que eu ia ganhar dinheiro, eu pensei, cara, pra que eu tô aqui então? Porque eu não quero ganhar dinheiro só por ganhar dinheiro. Que bosta. E uma coisa curiosa que tu tá falando é o seguinte, que você não precisa ter dinheiro pra ter certeza que você é capaz de ganhar dinheiro, né? Cara? Exato. Importante. Eu não tinha dinheiro quando eu percebi isso. Eu não tava milionário, não. Uhum. Só me caiu a ficha que eu falei, se eu continuar fazendo o que eu tô fazendo, vai dar certo. Porque eu tinha essa dúvida antes. Será que vai dar certo? Será que eu vou construir o que eu quero e tal, né? Perfeito. E aí eu me botei numa crise existencial, cara. Eu fiquei sem saber o que eu ia fazer de verdade. E durou bastante tempo. Até eu entender que, na verdade, eu só queria ter dinheiro para que eu pudesse ajudar as pessoas à minha volta, para que eu pudesse não colocar limites para as coisas que eu queria fazer e porque eu queria ter uma vida legal, uma vida segura, uma vida em que eu pudesse ajudar as pessoas que estão à minha volta. É para isso que eu quero dinheiro. Então, na verdade, eu não quero dinheiro. O que eu quero é ter uma vida que seja legal, que tenha valido a pena. Tipo, quando eu morrer, eu olhar e falar, porra, valeu a pena ter ido para lá. Foi top, entendeu? Então é isso que eu quero, cara. Isso não vai mudar. Você entende? Sim, então, isso a respeito do Rafael vai ser pro resto da vida, eu tenho certeza. Né? Então, meu trabalho é explorar na pessoa o que vai ser para sempre nela e que a gente precisa comunicar. Né? Então, você percebe que, tipo, eu falando sobre isso, não conecta com você? Sim, demais, demais. Certeza. Isso conecta com o ser humano, entendeu? E nesses 2 dias, a gente se aprofundou no meu porquê também. Vocês querem saber por que eu decidi empreender? Vocês querem saber que estão nos assistindo? Na verdade, isso é uma pergunta comum, que já me fizeram na live, já me fizeram pessoalmente. E por que tu decidiu empreender? E eu contei a história pro Albertoni, assim, de todo esse porquê. E a primeira coisa que ele fez, isso foi uma parte legal, tá? Porque eu já estudei, já li muito livro e tudo mais, e a gente se conecta muito pela praticidade das coisas também. A gente já respondeu um monte de vezes, mas a gente responde, sabe onde? Lá em cima, no superficial. E é isso tipo, que ele me falou. Você não vai na alma da parada, sabe? Não, e foi isso que ele me falou, que às vezes a gente quer buscar esse porquê e também às vezes a gente torna muito complexo. Não, cara, fala o teu porquê, conta a tua história, né? E aí, às vezes, ele fala muito assim, imagina que tu tá com um amigo num bar tendo uma conversa. E aí tudo isso vai trazendo essa leveza do processo também. E a minha história, na verdade, é o seguinte, eu já comentei algumas vezes isso, mas eu sempre tive um espelho dos meus heróis. Todo mundo, quando na infância ou na vida, tem algum herói, alguma pessoa que admira e tudo mais, né? E as pessoas que eu admiro, meu pai, meu tio, meu avô já faleceu, mas era uma pessoa que a história dele eu admiro muito, que ele construiu. E eles assumiram um papel importante na família como se fosse quase que um porto seguro, assim, um porto mesmo. Eu via várias pessoas, a sensação que eu tinha que sempre quando tinha algum problema na família, seja principalmente relacionado ao financeiro, eles eram pessoas que estavam preparadas e prontas para apoiar. Eu tenho certeza que eles ajudaram muito mais pessoas financeiramente do que eu posso imaginar. E talvez ajudam pessoas hoje que eu nem sei que eles ajudaram. Com certeza, isso daí eu não tenho dúvida. E eu cresci com essa imagem, com essa ideia que eu queria ser também. Sabe quando você olha o Tony Stark lá, que você se inspira, Ivan? Às vezes você tem um herói e aí você fala... playboy e filântropo. Isso aí, você olha assim e você fala, cara, quero ser que nem o meu herói. Os meus heróis eram portos seguros e são portos seguros. E foi isso que eu fui contando para o Albertoni e falei, cara, o que me move é a família, o que me move é construir um negócio que gere resultado financeiro. E eu falo, claro que falar de dinheiro, como eu citei algumas vezes assim, no final das contas, é claro que é consequência pelo que a gente faz. O meu porquê era a família. E a ferramenta que eu escolhi, o instrumento que eu escolhi foi empreender para dar essas condições para a família, que quando eles precisassem de um porto seguro, eu queria ser esse porto seguro. E todo esse processo a gente fez hoje, para mim foi bastante revelador também. Tem coisas que eu comento com ele, que são coisas que, na verdade, até falei assim, poxa, mas isso estava dentro de mim. Ele falou, Gui, tudo estava dentro de você. Tudo que tu tá me contando já é a tua história, tu já sabe. Tudo que eu anotei foram frases que ele falou, você entendeu? Eu só peguei assim, ó, isso aqui é bom. Sabe? Fui colocando ali no material dele, né? Então, o copybook sendo pronto é isso. Só que assim, meu irmão, o cara tem a habilidade de pegar a parte certa, conectar com as outras 300 perguntas que ele fez. E no final, se resumir com um contexto, cara, que eu empreendo por conta que eu quero ser o porto seguro para minha família, e quando acontecer alguma coisa com a minha filha ou com qualquer pessoa, enfim, da minha família ou pessoas próximas que queiram meu apoio, cara, eu quero poder falar, cara, pode contar comigo. Cara, isso para mim foi a minha força e é o que me impulsionou, né, o que é meu propósito para empreender. Pronto. Então isso daí tem sido um processo
muito, Olha que muito legal. rico. Isso vocês estão ouvindo pela primeira vez, né? Porque a gente falou sobre isso hoje, né? Ou pelo menos nessa profundidade da parada. Cara, vocês não conseguem... Vocês já conhecem o Gui há bastante tempo. Me fala, como é que vocês escutam isso? Ele falando sobre esse assunto. Como é que isso pega pra vocês? Tipo, como é que vocês escutam isso? O que você sentiu quando eu tava falando? O que vocês sentiram? O que vocês perceberam? O que vocês entenderam sobre isso que ele falou? Queria era fazer a mesma coisa. Que foda, né? Você lembra que eu falei pra vocês que a história cria identificação? É ser o porto também. Você entendeu? Sim. E de alguma maneira, vocês trabalham juntos. Isso. Cara, isso tá lá. As atitudes que ele tem já são atitudes de alguém que defende esse tipo de valor. Que defende a família, que defende os amigos, que quer ser um porto seguro. Só que não necessariamente isso foi falado antes, entendeu? E é importante que, pra gente construir uma marca pra quem nunca viu ele na vida, isso tem que ser falado, sacou? E pra quem já conhece ele como vocês, fica mais claro. Né? Que nem quando a gente fala do livro ali, né? O livro que a gente já leu aqui, né? Tu já leu, Micão? Várias vezes. Poucas pessoas puderam... Eles foram os revisores empreendedores do livro. Dizer que tem um livro saindo ali e tal. Isso, e aí é uma coisa que, pô, como a gente já conhece ele, a gente vê que é uma conversa ali o livro, né? E que, porra, parece que ele tá falando com a gente ali, como a gente já conhece. Pô, será que as outras pessoas, eu fiquei imaginando, será que as outras pessoas que não conhecem, quando forem ler o livro, eles vão sentir essa mesma coisa que eu, assim? Porque o livro é bem fácil, a leitura é objetiva, sabe como é? E aí eu fiquei pensando olha, é muito diferente, por exemplo, se um amigo teu conta uma história pra você e você conhece a pessoa há 10 anos, você vai prestar atenção na história. Você sabe quem ele é, o que ele gosta, o que ele não gosta, como ele é. Você conhece aquela pessoa como uma marca, no sentido de que você conhece os valores dos seus amigos. Você conhece o que eles fazem, de quem eles gostam, de quem eles não gostam. Você sabe isso, né? Então, todos nós somos uma marca, né? E a gente vai chamar o nosso nome pro resto da nossa vida. Então, só que a questão é o seguinte, quando você quer falar com 10 pessoas que te conhecem, elas vão conviver com você e entender quem você é. E se eu quiser falar com 100 milhões de pessoas? Não dá pra conversar com todo mundo. Sim. Como é que eu faço para apresentar quem eu sou para que essas pessoas se conectem comigo de maneira rápida? Vocês percebem que, tipo, o fato dele contar a história de por que ele empreendeu, o que ele faz e tal, nesse nível de profundidade emocional, faz com que a gente goste mais dele. Faz com que a gente confie mais nele, com que a gente entenda o que ele valoriza, o que ele gosta e tal. Cara, esse é o poder da parada, de criar uma marca para uma pessoa. Entendeu? Criar uma marca para uma pessoa e explorar assim isso. Que se fala, né? Essa franqueza como se fala ali também, isso identifica muito. Você fala, pô, cara. É a profundidade da coisa, porque no final, cara, todo mundo é ser humano. Do mesmo jeito que eu vi que vocês se conectaram comigo quando eu falei que eu quero ter uma vida legal e expliquei isso, todos nós aqui na sala nos conectamos quando ele fala da família. Sim. Porque a gente de alguma maneira valoriza isso. E, cara, a gente atrai o cliente que tem o perfil que a gente tem. Só que se a gente não tem clareza de qual é o perfil que a gente tem ou de por que a gente faz o que a gente acaba atraindo clientes muito difusos. E gente que às vezes não era para estar com a gente. Até porque às vezes a gente não consegue ajudar todo mundo. E pegando um gancho, né, eu refletindo aqui, Albertoni, quando eu começo a listar as pessoas que eu não quero estar próximo, porque a gente tem o direito de escolher as pessoas que a gente quer estar próximo e as pessoas que a gente não quer estar próximo. Tem gente que você gosta, tem gente que você não gosta, nada de errado nisso, né? E está muito relacionado a talvez pessoas que não vivem talvez esses princípios, muito desses princípios familiares, ou que não só no sentido de família, mas no sentido de comunidade também. Né? E eu acredito muito em princípios que às vezes pessoas, por exemplo, eu falei, ele fez, aí teve um momento que ele fez as perguntas, o que é que tu não gosta, o que é que tu odeia, o que é que tu defende, o que é que tu bicho, é o processo dos dois lados. E eu falei, cara, eu não me identifico com a prepotência. Eu não consigo me identificar com pessoas que não são humildes, que são prepotentes, pessoas que não estão dispostas a aprender, pessoas que não estão dispostas a ouvir, porque eu acredito que para você ter uma comunidade madura, uma família madura, até um casamento maduro, como é que é um casamento onde as pessoas não se escutam? Muitos dos casamentos acontece por falta de uma boa comunicação. E aí, olha só, a gente estava falando sobre empreendedorismo, a gente estava falando sobre somente Gui, e estou falando de casamento. E a gente teve uma conversa muito rica para meio que a marca se comunicar com as dores das pessoas e como é que eu posso ajudar os porquês delas a se conectarem com o meu porquê. Então, esse nível de profundidade, cara, foram 2 dias intensos, não está pronto, é vivo, né? Vai acontecer um processo. Isso, né? Como é que eu faço se eu tiver que mudar, né? A essência não vai mudar, entendeu? O valor de família que ele tem, não, mas o meu trabalho é descobrir o que não vai mudar.
E a gente precisa comunicar isso com muita força. Lá na frente também. E a pior coisa... Pode mudar. Pode ser que amanhã ele queira, sei lá, abrir um shopping, cara. E tudo bem, mas ele vai cuidar da família. Não só da dele, mas de todo mundo que trabalha lá dentro. Né? Então ele estava comentando sobre pessoas, né? Que a gente falou... uma das coisas que a gente falou, né? Foi sobre por exemplo, em pessoas que não... Ou em empreendedores que não necessariamente valorizam as pessoas que trabalham com eles. Sim. E, cara, vocês trabalham com eles, então vocês podem dizer, né? Então, e aí agora eu vou te botar o Berlim aqui. Vamos ver se ele fala. Olha só, como ele tá tranquilo a respeito disso. Porque ele sabe que ele faz o que ele fala, né? Então, tem empreendedores que vão falar assim, cara, se você não honrar um contrato, eu boto você no pau e pronto. Sim. Cara... Nada de errado com isso necessariamente, certo? Mas eu, Rafael, não gosto de pessoas que lidam com pessoas desse jeito. Eu não me conecto com pessoas que não cuidam do ser humano que trabalhou junto com eles. Eu não me conecto com esse tipo de pessoa, entendeu? Eu prefiro não trabalhar com elas. Nada de errado, tá tudo bem. Valores não tem certo e errado. Né? Então, cara, você valoriza mais a família, outra pessoa valoriza mais o sucesso financeiro, outra pessoa valoriza mais que quer aparecer como alguém importante. Tá tudo bem. Só que com quem você quer andar? Sim. Perfeito, isso aí. Quem que você quer ter por perto? Eu quero ter por perto pessoas que têm os mesmos valores que eu. Se eu não sei os valores que eu tenho, se eu não sei o que eu defendo, o que eu luto... Como é que eu vou construir uma marca? Como é que eu vou construir uma marca e como é que eu vou atrair as pessoas que lutam pela mesma coisa que eu? E uma coisa importante, aí vem talvez assim, um dos grandes poderes que a gente, quando usar o copybook, o manual, vai trazer. Primeiro que vai evitar cair um bocado de enrascada com pessoas que podem ser atrair o cliente errado. Atrair o cliente errado e tudo mais. Mas uma coisa é porque já está acontecendo um movimento essa semana, eu já tenho comentado com alguns de vocês, de pessoas começarem a mandar mensagem. Gui, como é que tá esse projeto? Cara, tô achando super massa. Mas... Naturalmente as pessoas estão te procurando. Vai acontecer, né? Tá acontecendo que estão se conectando e tudo mais. Mas eu vou ter que escolher qual dessas pessoas faz sentido caminhar junto e qual não consegue. Sim. E o meu time vai ter que filtrar muito também para entender qual que faz sentido e qual que não faz. Como é que eles vão saber se eles não sabem onde olhar, onde está a referência para poder fazer essa escolha por mim? Eles têm que escolher quase como se fosse eu escolhendo. É isso. Então, porque você vai ter contato direto. Cara, olha que importante isso. Se você vai mentorar pessoas, você vai ter contato pessoal com elas. Se eu não me conecto com quem eu estou mentorando, se a pessoa não tem os mesmos valores que eu não vou ser a melhor pessoa para ajudar ela. Eu preciso estar com pessoas que pensam parecido comigo para que eu possa me conectar, para que a pessoa possa se conectar e para que ela me escute. Porque se a gente tem valores diferentes, de novo, não tem nada de errado, mas eu não vou conseguir te ajudar. E você vai comprar uma parada de mim, esperando a minha ajuda, vai dar errado. Vai achar assim, pô, não me ajudou em nada. Não me ajudou em nada, exato. Então, parte de construir uma marca forte, pessoal e clara é você evitar vender para as pessoas erradas. Isso. E ter com você as pessoas que você de fato consegue ajudar, para que não crie esse ruído. Porque imagina que, pô, beleza, agora, sei lá, como eu falei, 100 milhões de pessoas te conhecem. Cara, como é que você quer ser conhecido? Como é que você quer que as pessoas falem de você? O que você... E, cara, assim, ó, dependendo do que você disser, às vezes em uma frase as pessoas tiram todas as conclusões que você... Sim, verdade, rápido. Não é? Sim. A gente faz isso com as pessoas também. A gente faz, é natural, porque a gente identifica, não é aquela história de nos primeiros segundos você cria a primeira imagem da pessoa e a primeira imagem aqui fica. Se a primeira imagem aqui fica, a gente precisa cuidar de todas as coisas que saem. Sim. Porque cada conteúdo vai ser a primeira imagem de alguém. Cada conteúdo que você fizer, vai ser alguma pessoa vai estar vendo aquilo pela primeira vez. E se não tem uma consistência de mostrar quem você é do jeito certo, pode ser que você seja interpretado do jeito errado. Esse é o risco de você não criar uma marca forte, entendeu? Não ter clareza de quem você é e não colocar isso no seu conteúdo. Né? E olha a importância do trabalho que vocês têm feito, né? Vocês falando aí, eu tô aqui só aprendendo, viu, mano? Rapaz, o negócio tá bom. Não, meu amigo, tá sendo uma mentoria. Eu falei pra vocês que, cara, se deixar, eu falo 5 horas seguidas. Tá sendo uma mentoria grande aqui, hein, Mikael? Mas eu tô pensando assim, a importância desse trabalho, né? Eu tô até falando pouco hoje. Você... É mesmo, mano. Continua assim, né? Tipo, segura a onda aí. Porque você, através da copy, né? Você identifica as pessoas que você quer estar perto, você expurga aquelas que não querem. Sim. E você usa meio que assim, você dá para elas aquilo que elas querem comprar, da forma, usar a linguagem, as técnicas e tudo, mas no final tu vai entregar aquilo que elas estão precisando. Exato. Então o cara tá lá na casa dele pensando que o problema dele tá na família, que o problema dele tá porque ele não tem dinheiro e a empresa tá indo mal,
e tu vai meio que utilizar isso para vender uma coisa para ele, mas no final o que ele precisa é ter mais tempo com a família, porque tu valoriza isso, porque tu importa isso. É assim, ó, se você tiver que aprender com alguém e você valoriza muito tempo com a sua família, você quer aprender com uma pessoa que não valoriza o tempo que ela tem com a família ou uma pessoa que valoriza o tempo que ela tem com a família? Você quer aprender com alguém que fez aquilo que você quer que seja feito, que você quer fazer, ou alguém que não necessariamente fez o que você quer? Entende? Cara, você tem preferências, né? A gente quer estar perto de pessoas que têm os mesmos valores que a gente, né? Então, até porque, como a gente, de novo, está criando uma marca para uma pessoa, e essa pessoa ela tem sentimentos, emoções, e esperanças, e desejos, e medos, cara, essa marca precisa respeitar isso. Porque senão, daqui a pouco, ela pode ir para outro lugar. E às vezes não é uma coisa que ele se conecta. Cara, quando você é a marca, se você não se conecta com o que você está dizendo, você morre. Perfeito. Sabe? Você não consegue sustentar aquilo, né? Então, quantas vezes a gente já viu alguém que foi desmascarado? Porra, parecia uma pessoa honesta, íntegra, legal, não sei o quê, e aí descobrem que não era bem assim. Acaba com a moral daquela pessoa. Acaba. Só que é o nome dela. Entende? Então, esse é o cuidado que você tem que tomar na hora de criar uma marca para alguém, né? E aí a conclusão, talvez, de tudo isso, ou parte do que pode sair de output, né? O meu posicionamento é quase... Talvez um dos posicionamentos seria: você quer ter mais tempo com a sua família? Você não está conseguindo encontrar tempo porque talvez você não está fazendo uma boa gestão do seu negócio? Deixa que eu te ajudo nisso. Eu tenho um método simples, prático, que vai te ajudar a criar uma boa gestão para que você tenha mais tempo para sua família e para seus filhos. E olha só, falar isso é uma coisa... Isso, né? E aí a gente vai falar com o storytelling de novo. Ele pode falar isso, e beleza, se conecta. É verdade, tá tudo certo, tá? E se a pessoa já te conhece, ela vai escutar isso de um ponto de vista de alguém que faz tudo isso, que já fez tudo isso. Agora, é diferente você contar assim, cara, deixa eu contar de por que eu comecei a empreender. E aí você fala do seu pai. Boa. Aí eu vou na profundidade. Perfeito. Você fala das empresas que vocês criaram, dos momentos difíceis que vocês passaram, dos momentos em que eles puderam contribuir com a família. Você entendeu? Então, as histórias que a gente tem, elas ilustram quem a gente é. Perfeito. E é uma coisa eu falar pra vocês que, tipo, eu quero ter uma vida legal, outra coisa é explicar por quê. Outra coisa é eu falar com a minha alma, entendeu? Então, quanto as pessoas se conectam, cara, a gente tá numa era agora em que o conteúdo... As pessoas valorizam a autenticidade. A gente não quer mais ser enganado, cara. A gente não quer mais... verdade, sabe, tipo, não dá mais pra dizer que a Xuxa usa Monange. Não usa, pô. Do arrasta Não pra dá cima. mais. Entendeu? Aí, é legal. Você entendeu? É legal, Bertone, porque de novo, assim, essa conversa que eu tô tendo aqui com vocês é a conversa que a gente teve lá nos 2 dias. E pra mim, tá cada vez mais claro os porquês. E aí agora ele traz também, além do porquê, qual é o como. Cara, e é importante você continuar explorando, tá? Boa, concordo. E na verdade, assim, o comentário que eu fiz do exercício já foi numa profundidade que eu não fiz semana passada, que eu não faria. É todo um processo de uma busca de histórias, de porquês, a questão da família cada vez mais forte, a questão de como eu posso ajudar essa família com o talento que eu desenvolvi ao longo do tempo, o porquê para a pessoa entender, para a história se conectar com a minha. E, de novo, assim, seria muito do que eu aprendi com ele, assim, o fato de eu aprender, na verdade, rápido, na velocidade que a gente aprendeu, o trabalho que a gente está sendo feito, e não é só isso, não é só eu, o time que vai estar envolvido, cara, sem dúvida, a marca já vai nascer com uma clareza grande, ela vai nascer como ela tem que nascer. E às vezes, assim, é claro que a gente tem muito espírito de falhar e aprender, mas tem um tipo de falha que eu escolhi não querer cometer, ou eu queria ou na verdade decidi ter pessoas perto para diminuir a possibilidade de falha. Você quer ver um exemplo? Que é o seguinte, que é a minha marca, que é a minha história, quem sou eu? Deixa eu te dar um exemplo fácil de entender. Vocês conhecem o Gui há bastante tempo, vocês conseguem dizer para mim se isso seria bom ou não. Na internet, existe muito uma tendência de se colocar as pessoas que vão ensinar a empresários, né, ou pessoas que querem construir negócios, de colocar eles como pessoas muito bem-sucedidas. Né, que tem o relógio tal, o carro tal, a casa tal, e viaja para tal lugar, e anda no avião não sei o quê, e mostra essa... E eles usam a ostentação para mostrar que a pessoa tem sucesso, tá? Vocês conseguem imaginar um anúncio, um conteúdo ou um vídeo do Gui andando de Ferrari com o Rolex... Sem camisa. Sem camisa exagerou. Não, mas é isso, tô brincando. Isso. Eu não tô perdendo meus 10 quilos pra isso. Você tá certo, claro. Exato, né? Então, mas esse foi um bom exemplo. Imagina, de Ferrari, imaginar? sem camisa. E aí você fala assim, não faz sentido, certo?
Porque ele não é essa pessoa. Verdade. Não é. Então, mas qual que é a armadilha? A armadilha é, se você não tem certeza do que funciona e do que não funciona, talvez no momento em que a empresa tá indo mal, vocês iam falar assim, cara, isso funciona, todo mundo faz, sim. Vamos fazer também. Concordo Pelo demais. amor de Deus, nunca faça isso, então, entendeu? E na verdade, assim, cara, sou muito franco. Se você não tá com as pessoas certas, por exemplo, o Albertoni foi muito franco por tudo isso. Gente, naturalmente eu poderia cair nesse erro. Mas assim, talvez não nesse escrachado, porque acho que não cairia, mas cairia em outro. Sabe? Cairia em algum de falar alguma coisa no anúncio, no vídeo, ou não sei o que, que fala assim, cara, tá indo contra quem você é, cara. E às vezes uma equipe mal orientada e fala, poxa, meu chefe, sei lá, Gui, acho que esse relógio vai ficar bacana em tu. Pai, eu nunca. Exato. Eu nem uso o relógio, esse sou eu e tudo mais e tal. Aí aparece, não, mas vamos ali comprar um negócio. Eu falei, não, vamos lá, vai ser legal, vai. Meu irmão, a gente sabe que a rotina do cara do digital e marketing, ele primeiro que sim, ele tem que permitir a equipe dele ter autonomia para criar. Claro, tem que ter a brincadeira da história, tem que ter a liberdade da criação, né? Só que qual é a diversão ou brincadeira que vai se conectar com a minha imagem, qual que não vai se conectar? Bom, eu não compraria uma Ferrari, isso daí tá claro. E cara, ainda que acontecesse eu comprar algo bom para mim, que eu não tenho característica de ficar divulgando o que eu comprei, o que eu fiz, que eu não tenho, tal, né? Entendeu? E aí quem é que vai se conectar com ele? Se um negócio bom para ele ia comprar outro curso. Aí, pois é. É verdade. Olha isso daí... E cara, se você vai ter um monte de clientes que vão aprender com você em mentoria, você quer aquela pessoa que vai ficar comprando a Ferrari para ostentar com você? Vai ser difícil o Gui ajudar essa pessoa. Eu não tô dizendo que essa pessoa tá certa ou errada, gente. Eu não tô dizendo que ela é boa ou ruim. Isso, claro. Tá tudo bem. Mas assim, cara, ele não é o cara... Pô, se eu sou jogador de basquete, uma bela de uma ironia com 1,70 de altura, né? Então, se eu sou jogador de basquete, não vou te treinar a jogar futebol. Sacou? Você quer jogar futebol, você joga com outra pessoa que treina a jogar futebol. Eu jogo basquete, porra. É isso que eu faço. E só que se você não fala isso e não tem clareza disso, você vai falar, eu sou bom em treinar pessoas nos esportes. E aí você, peraí, cara, você começa a atrair gente de todos os esportes e você começa a falar, pô, que merda, cara, eu não consigo ajudar o cara a fazer, sei lá, dança de salão e jiu-jitsu e não sei o quê. Eu sou de basquete. Se você não tem clareza disso e não fala isso, você, primeiro, atrai pessoas erradas, segundo, não consegue ajudar elas, né? E aí, olha que louco, você acabou de fazer um monte de promessa que você não consegue cumprir. Então é importante você saber para quem você vai prometer. E tudo que eu tô falando aqui, a gente tá falando do Gui como um exemplo e tal, né? Porque... a gente acabou de passar por isso, passou o dia inteiro falando disso e tal, né? Tá fresco. Mas eu acho que é importante o pessoal que tá escutando entender que você vai ter o seu nome pro resto da sua vida. Se você não entender quem você é e o que você representa e o que você valoriza e quais são as coisas que nunca vão mudar a respeito de você, se você não souber isso, você não consegue falar sobre isso. E se você não falar sobre isso, as pessoas vão tirar a conclusão que elas quiserem. E aí o problema ou o risco tá em, cara, elas vão começar a achar que você é talvez a pessoa que você não é. Boa. E elas vão começar a te tratar de um jeito que você não gostaria de ser tratado. E é muito louco. E é muito louco como você é fake. Como isso se conecta com Somente Gui, né? Que agora estamos aqui com Somente Tony, né? Somente Mika e Somente Ivan. Pronto. Somente Ivan. E é muito engraçado que agora que eu refleti sobre isso, porque muito do que o Somente Gui nasceu foi muito do que o Albertoni trouxe, né, cara? Essa busca de... Eu, quando comecei o projeto, falei para ele, eu pensei em Impact Accelerator. Negócio assim, criar uma marca, não com seu nome. E eu tava lá na Singularity University e tava mesmo assim, e lá na Califórnia. Foi fantástica a experiência. Quem conhece a Singularity sabe que, cara, os caras têm uma visão de futuro mundo, assim. E eu falei, cara, eu assisti uma palestra lá de uma pessoa que ela fez uma mudança gigante para milhares, né, de crianças através de uma educação usando 3D, usando realidade aumentada para crianças que não tinham condições de bancar. Eu falei, cara, o meu propósito está na educação de alguma forma também. Só que eu comecei sentindo medo. Sentindo medo de, cara, eu vou colocar meu nome, eu vou colocar minha imagem, as pessoas vão... O que elas vão pensar de mim? E a gente começa. O medo faz parte da vida, faz parte do que a gente vai empreender. Cara, o medo é um ótimo indicativo de que você tem alguma coisa para olhar ali. Perfeito, boa. Se tá dando medo, é porque tem alguma coisa ali que... O medo é o que te limita, né? E tem que trabalhar. Ali, assim, ó, você achou o medo, você achou o limite. Fala, puta, até aqui eu vou, até aqui eu tô tranquilo. E depois? Mas será que eu tenho que ir pra lá ou não, né? O medo é um indicativo, né? E o curioso é que beleza, nasceu o Impact e tudo mais, direito. O engraçado é que o Gui sempre teve ali, a essência dele estava ali, só que ele estava na marca errada. Ele não estava ali na marca que ele deveria estar, que era a marca dele, com a história dele, sem bichos.
Assim, de novo, tanto que eu estou aqui já falando e nasce o Somente Gui com esse propósito, cara, tenha coragem para construir a sua imagem, seu caminho. Tem muitas pessoas que estão começando esse movimento e, cara, mas eu não quero ter... Imagina se eu fizer live e tiver 5 pessoas. Tudo bem, você não é obrigado. Isso, acabou. Né? E talvez nem live seja a melhor mídia para você fazer. Exato. Tem várias coisas que eu falei hoje com o Albertão. E isso aqui. Aí ele falou, bicho, e aí? Às vezes a gente se pergunta muito em números, né? Pô, mas se eu só tiver 5 mil seguidores? Beleza, cara, talvez o teu negócio é para ter, são 5 mil pessoas. Eu falei, cara, é isso mesmo, 5 mil pessoas. Pô, e se você tiver 5 mil pessoas, empresários que valorizam família, que querem fazer o que você faz, que são seus possíveis clientes, cara, que maravilhoso, né? É isso aí. E outra coisa, eu não tenho vaidade nenhuma para isso. Zero. E aí uma outra pergunta que ele me fez no processo foi muito legal. Ele falou o seguinte, me diz as pessoas que tu admira, pessoas famosas e tudo mais. Falei, cara, eu não tenho. Aí eu fiquei pensando, caraca, eu não tenho, bicho, deixa eu pensar em alguém aqui. Aí a gente foi para outras perguntas, voltou. Ele, cara, quem tu admira? Uma pessoa da vida real. Eu falei, bicho, meu avô, meu pai e meu tio. Olha que legal, né? E aí eu falei, a pergunta era pessoas famosas que você admira. Toda vez que você pergunta, toda vez que ele vai falar sobre pessoas que ele admira, tá sempre o avô, o pai e o tio. E aí qual a resposta que eu dei para ele? Eu falei, cara, sabe por que talvez eu não falei pessoas famosas? Porque eu não me sinto inspirado, talvez. Essas pessoas famosas, para mim, são pessoas que são talentosas, construíram algo fantástico e tudo mais, mas não são elas que são as referências para mim. A minha referência é a minha família, saca? Então, super natural a conversa, tudo se conectando, e aí o processo de copy, a gente está construindo um organismo vivo, mas a conclusão ali que a gente chegou, qual é essa única palavra, ou essa palavra que pode resumir tudo na verdade, isso? O exemplo é assim, qual é a ideia que você representa? Porque a gente é um mensageiro. Perfeito. Né? A mensagem é mais importante do que o mensageiro. Porra, a mensagem que Jesus deixou pra gente tá na Bíblia e ela é mais importante do que Jesus. Olha que perigoso isso falar, mas é importante entender. Por quê? Cara, porque ele foi o mensageiro. Ele falou, eu trouxe o negócio pra vocês. Isso aqui é importante pra vocês seguirem. Vai lá e segue. Sacou? Ele é o mensageiro, ele foi o representante da mensagem. Então, o guia é representante de qual mensagem? Sacou? É isso que a gente tinha que entender. Porque quando a gente reduz a marca ou o nome da pessoa a algo que ela representa, ela se torna uma ideia. E uma ideia é fácil de transmitir. É difícil eu transmitir quem é você, mas eu consigo transmitir o que você representa. Né? Então, os caras mais importantes do mundo representam uma ideia. Tipo, Mandela representa uma ideia. Né? Então, cara, qualquer pessoa que você pegar, sei lá, Gandhi representa uma ideia, Jesus representa uma ideia, a gente é o mensageiro, né? Mas o mais importante do que o mensageiro é a mensagem, né? Então aí a gente ficou pensando, qual é a mensagem que disso tudo que a gente conversou durante 2 dias, ele vai representar, né? Então, e aí? Ué, Ivan, você já captou? Captou a O mensagem? que vocês acham que é? Vamos lá. Qual que vocês acham que a gente falou? Qual é a mensagem que ele representa? Qual é a ideia que ele representa? Família também. Família, né? Sim. Que a gente traduziu em Porto Seguro, né? Sim. Porto Seguro. Não estamos fazendo nenhuma propaganda para Porto Seguro. Porque a gente pensou assim, porque ele falou muito a respeito disso. Ele falou, cara, toda vez que a minha família teve algum problema, as pessoas que eu admiro, que são meu pai, meu tio, meu avô e tal, que são meus heróis, eles foram o Porto Seguro da família. E eu quero ser isso. E, cara, a gente quer ter perto de vocês, que vão treinar essas pessoas, né, os empresários e tal, no método que o Gui tem e tal, a gente quer esse tipo de pessoa perto. Boa, é isso aí. Eu quero pessoas que desejem ser o porto seguro das famílias deles, que desejem ser uma âncora, que desejem ser alguém que vai que vai ser forte. Alguém que, como a gente falou, né, cara, que é o empreendedor que vai acordar 5 da manhã feliz, bicho, e vai trabalhar, e vai ralar, e sabe que vai ser difícil, e não acha que vai ser do dia pra noite, e valoriza pessoas e quer aprender, né, e não quer ficar sendo aquela pessoa que quer parecer o fodão. Ele não tá nem aí pra ser o fodão, cara. Ele só quer ser, a hora que alguém precisar, eu tô aqui. E né? tem um Então negócio... essa é a ideia que ele representa, sacou? E tem um negócio que eu lembrei que, assim, eu já cheguei a levar muito trabalho para casa, sábado, domingo, sem ficar com a minha filha, sem ficar com a minha ex-mulher e tudo mais. E quando eu lembro dessa história, hoje eu tenho uma conclusão clara do porque eu fiz isso. Porque eu não estava sendo bom o suficiente como gestor. E eu falo isso porque eu deveria aprender a gerenciar melhor meu tempo, fazer com que a minha agenda soubesse escolher as prioridades certas, para que eu não tirasse o tempo da família para o trabalho por causa da minha ou má gestão, ou por causa que o método que eu estava usando. Tanto que o método, cada vez mais que eu venho me desenvolvendo e trazendo, é como escolher prioridades.
é você fazer, tem um livro que eu gosto muito, que é A Única Coisa. Você tem que fazer poucas coisas que dão grandes resultados. A questão é que escolher quais poucas coisas que se conectam com a sua meta de 10 anos, 3 em 1. Quais as poucas coisas que vai direcionar bem a tua equipe? Quais as poucas coisas que você vai discutir nas suas reuniões de 1h30, 2 horas? Escolher essas poucas coisas com método é o que vai fazer a diferença se você vai ter tempo com a sua família ou não. É isso. E essa é a grande... E aí tudo isso ficando claro nessa construção, pô. E olha que legal, eu tô né? lendo A Única Coisa. É muito bom, aí, né? cara, A redução do foco que ele fala. Isso, Isso cara. aí, irmão. É Porque fantástico, não é um cara. sim Tá óbvio, vendo? é um Minha não. promessa. Minha promessa é ler 6 livros daqui pra junho. Boa. Eu vou te isso comprar. aí. Cara, olha que louco, sei. né? Quando a gente Eu entende... lia um livro por ano. Não, tá E olhe ótimo. lá. Cara, E era quando a gente revista. entende quem a gente é, né? E o que a gente representa, o que a gente valoriza, o que a gente quer pra nossa vida. As pessoas que querem as mesmas coisas, valorizam as mesmas coisas que a gente, elas querem ficar por perto. Né? Então é por isso que a gente atrai as pessoas que parecem com a gente. Né? Se você sabe o que você quer e tal, você atrai essas pessoas. De alguma maneira, o Gui conseguiu chegar nesse lugar, onde ele tem tempo com a família, onde ele tem tempo. E ele não abriu mão de criar os negócios, de ajudar todo mundo que ele quer ajudar, de fazer os negócios acontecerem. Porque eu perguntei hoje pra ele, falei, cara, vamos lá. Você poderia parar agora se você quisesse, né? Por que você não para? Boa pergunta. Por que você tá inventando moda, velho? Sabe? Tipo, por que você quer fazer uma marca nova, uma empresa nova? A gente falou de um monte de negócio novo que ele quer fazer. Fazer isso Cara, aí, ajudar empreendedores. Pra que isso, pô? Por quê? Por Pra quê? quê? Né? E aí ele falou, cara, porque eu vejo as sabe, pessoas Ricardo? tendo sonhos que elas querem conquistar e eu sou um acesso para elas conquistarem isso mais rápido e eu acho injusto eu não dividir o que eu sei. Olha que foda. Isso é um propósito É um fudido. propósito, cara. É assim, ó. E eu verdade. penso assim também, tá? Por isso que eu fui pra educação, inclusive, né? Eu penso assim, cara, eu sei uma parada tão legal, eu conheço esse negócio tão profundamente e que mudou completamente a minha vida, e tem um monte de gente que precisa disso, que tá afim, que quer aprender, que quer fazer. Cara, eu sou um egoísta se eu não fizer isso. Se eu não fizer, eu não tô cumprindo o que eu falei que ia fazer aqui na Terra, cara. Não é possível. Sim. Sabe? Como é isso que eu aí. sei a solução da vida de alguém e não dou? Não consigo isso aí, viver com é isso. aí. Essa é a Cara, pegada. nem que eu ganhe dinheiro nenhum. Mas eu não tô nem aí pra dinheiro pra isso. É lógico que eu quero ganhar dinheiro, mas não é pelo dinheiro. E olha que louco, quando eu falo não é pelo dinheiro, um monte de gente fala isso. Mas eu acredito que vocês que me conheceram agora, vocês conseguem entender que, tipo, não é realmente pelo dinheiro pra mim? Tipo, não é, cara. Sim, Não é, sim. velho. Só pela tua história a gente já sabe É, que Você não entendeu? O cara 12 anos falando a mesma coisa. Mas É e se eu pelo não dinheiro. tivesse feito? Pois é. Mas e se eu não tivesse contado pra vocês aquela história do começo? E não tivesse construído em vocês quem sou eu? Né? Porque, cara, eu construí a imagem que eu tenho em vocês porque eu falei pra vocês quem sou eu. Sim. Eu tenho que ter clareza de quem sou eu pra falar. E de uma maneira rápida e que eu represente uma ideia. É a mesma coisa que acontece com ele, acontece comigo, com você, entendeu? Então, se a gente tem essa clareza, a gente consegue falar de uma maneira que as pessoas vão parar pra escutar. E, cara, na internet, hoje, o que mais tem é a gente fazendo barulho. Falando, Sim, eu não verdade. faço nada por dinheiro, eu faço pelas pessoas. E parece mentira. Né? É. Parece mentira. Né? Então, olha só, eu falei a mesma coisa que essas pessoas falaram. Mas eu acredito e espero que sim, né? Que vocês tenham sentido, que todo mundo tá ouvindo, tenha sentido que isso de fato é verdade pra mim. Sim, verdade. Né? Então, Verdade, show. é isso, né? Irmão, Verdade, velho. pense num tempo precioso esse conversando aqui com Legal, vocês, fiquei muito cara. feliz. Porra, Foi que muito história. massa, bicho. Eu me aprofundei aqui, várias coisas passando pela cabeça. Olha aí, homem. É. Eu falei, meu irmão, que o homem ia vir aqui a Top. Tamo destruir junto, Albertone, meu Tem que irmão. marcar a Top. próxima, né? Boa. Já vamos Bora. deixar marcado aí. Pra gente encerrar, Albertone, deixa uma mensagem aí pro empreendedor que tá em casa, que tá escutando a gente. Acho importante tu fazer esse fechamento aí. Cara, eu acho que assim, a gente é empreendedor porque a gente não se conforma com as coisas. Sabe? Eu não me conformava, por exemplo, em trabalhar na empresa de alguém e não saber por que eu estava fazendo o que eu estava fazendo. Uma vez eu trabalhei na agência de turismo e, cara, eu começava a emitir passagem para todo mundo e eu não sabia por que as pessoas estavam indo viajar, o que elas iam estar fazendo lá. Eu não sabia por que eu estava lá, entendeu? E eu acho que a gente vira empreendedor porque a gente não se conforma com as coisas, né? E porque a gente sente de alguma maneira que, pô, mesmo que já tenha conquistado um monte de coisa, a gente precisa continuar fazendo alguma coisa pelos outros, né? Então eu acho que ser empreendedor é estar a serviço do outro. Boa. A gente tá aqui, a vida tem Sim. sentido quando a gente tá aqui para servir. Porque, cara, é muito mais legal dar um presente do que receber. É muito mais legal dar um abraço
do que receber. Né? É muito mais legal você entregar, você ser alguém que vai servir as pessoas do que você ser servido. É bom ser servido, mas é muito mais legal servir. Né? Você tem um sentido de completude muito maior. Né? Então eu acredito que as pessoas que são empreendedores, elas de alguma maneira têm isso, ou as pessoas, todo mundo tem isso de alguma maneira, né? Mas tem isso como algo que assim, cara, eu não tô aqui para ficar de brincadeira, sabe? Eu quero entregar o melhor de mim de alguma maneira, né? Sim. E cada um vai aparecer de um jeito. Enfim, tem gente que vai aparecer isso trabalhando e fazendo o seu trabalho, e no lugar que você estiver, tem gente que vai aparecer isso inventando moda, inventando empresa, fazendo negócio e se fudendo no processo inteiro, né? Mas eu acho que no fim das contas a gente tá aí para isso, né? Para servir. Então, pensa assim, cara, quando você estiver aí quebrando a cara e, porra, tendo que acordar às 5 da manhã, ou fazer o que você não queria, ou entregar a contabilidade, ou, cara, fazer qualquer coisa que não era para você fazer, fala, cara, é só um pedacinho do que você precisa fazer para continuar servindo as pessoas e fazer sua vida ter algum sentido mais profundo. Acho que é para isso. Perfeito. Caramba, pode encerrar, obrigado, irmão. Fechou com chave de ouro aí. Top. Vamos encerrando, né? Ivan, as condolências finais. Mas, vou te falar, que aula. A gente vai encerrando aqui esse episódio, mais um super episódio do Somente Cast. Sigam no Spotify, no YouTube, Somente Cast. No Instagram, @somentegui e @rafael.albertone. Já sabia, sem nem eu falar. Agora gostei, hein, garoto? Micael Pontes. E com vocês, o Ivan Andrade JR, o Ivan Stark. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, até mais. Valeu.